Boa noite, irmãos. Eu vos saúdo na graça e na paz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Já foi orado pela mensagem. Nós vamos, então, abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, lá no capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Deixe a sua Bíblia aberta. Eu vou tentar falar em meia hora, do verso 1 até o verso de número 29. Então vocês não durmam, fiquem quietinhos e nós vamos chegar lá, tá certo? Nós não vamos fazer a leitura toda agora, à medida que a gente for expondo, a gente vai lendo, ponto por ponto, tá bom? Mas esse texto vai mostrar que está dividido em três partes esse texto aqui. A primeira parte, dos versos 1 até o verso de número 11, verso 1 a 11, ele vai mostrar que, de fato, os pecados de Sodoma, Gomorra e mais três cidades vizinhas, nós vamos falar delas também, foram confirmados. Então a denúncia, o clamor do pecado que subia, foi exatamente confirmado pela visita dos anjos a Sodoma. Aí depois o texto, ele vai mostrar que Deus vai livrar, salvar o justo Ló e a sua família da ira dele. E em terceiro lugar, é a ira de Deus sobre aquelas... Era para ser sobre 5 cidades, mas aí Deus derramou sua ira sobre 4 cidades só. E nós vamos falar o porquê mais à frente. Hoje nós vamos falar do seguinte tema: o dia do acerto de contas chegou. Se você quiser dar outro tema aí, fique à vontade, tá certo? Mas nós vamos falar sobre o acerto de conta de Deus com aquelas cidades da Campina do Jordão. Então o acerto de conta chegou. E nós podemos dizer o seguinte: o juízo de Deus, ele não tarda e nem falha. Ele chega no tempo exato, no momento certo. O justo Deus, ele não tarda e não falha. No tempo exato, ele vai cuidar de todas as coisas. E a pergunta que nos fazemos é o seguinte: por que Deus inspirou Moisés, mostrou a Moisés o que aconteceu antes mesmo, 400 anos antes de Moisés estar escrevendo isso aqui? Por que Deus ele deixou isso aqui escrito para nós? A primeira coisa que nós podemos dizer que Deus quer ensinar a Israel é que o seu juízo nunca é injusto. Ele nunca é falho. Então Deus vai mostrar aqui que aquelas cidades, elas foram destruídas porque elas mereceram ser destruídas. Então Deus não é injusto quando ele derrama a sua ira sobre pecadores. E a segunda coisa, nós já falamos a semana passada, é para mostrar agora que Israel, ele não deve ter piedade daquele povo, porque Israel vai ser o chicote de Deus para exterminar todas aquelas nações de Canaã. Então Deus está dizendo: eu já comecei o juízo lá atrás, e agora eu vou usar vocês para completar o meu juízo, porque a medida do pecado dessas nações já se completaram, e agora eu vou expulsá-las da terra. A terra vai vomitá-las, e Israel será o chicote de Deus. Então Israel poderia dizimar aquelas nações
de grande a pequenos, sem nenhum peso na consciência. Então é exatamente isso que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel, que está prestes a entrar nessa terra. E também uma outra coisa é mostrar que tipo de gente Israel vai lidar. É um tipo de gente imoral, um tipo de gente que não teme a Deus, e é por isso que eles estão sendo destruídos, e que Israel não deve se associar com esse povo, assim como Ló se associou. Vai ter dificuldade, vai ter problemas. E aí, diante disso, nós vamos expor o texto. Então, o dia do acerto de contas do Senhor chegou. E aí nós já vamos falando e aplicando, tá bom? Então você preste bem atenção. Então o acerto de contas chegou. E nós já podemos aplicar o seguinte. Deus está avisando essa humanidade, a humanidade que está na iminente volta de Cristo, que o seu juízo virá um dia sobre toda a face da terra, sobre todas as pessoas. Ou seja, Deus ele não está tardando e nem vai falhar. Um dia o acerto de contas virá também. É aquilo que nós chamamos dia do juízo. Então nós precisamos ficar atentos. E aí por que Deus vai punir, vai acertar as contas? Porque o pecado foi confirmado. Deus ele veio, ele disse a Abraão, eu vim inspecionar porque o clamor tem subido até mim. Ali tinha pessoas justas, mas o clamor do pecado sobe a Deus. Então a injustiça que nós praticamos, ela sobe para os céus pedindo vingança. Foi exatamente isso que aconteceu lá com Caim, quando matou Abel. Deus diz, o sangue de Abel clama por justiça. Você fez uma injustiça e a tua injustiça subiu aos céus e ela está clamando por minha justiça. Então, quando nós pecamos aqui, fazemos coisas erradas, o nosso pecado, ele pede a justiça de um Deus santo. Então, vamos lá. Esses anjos, no verso 1, diz que ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada Ló estava sentado. Este, quando os viu, levantou e se inclinou, indo ao encontro deles, prostrou-se rosto em terra, aí no verso 1. Então, os anjos chegaram, lembra que os anjos estavam lá com Abraão e Deus. Tinha 3 lá. Aí os anjos foram para Sodoma. Do lugar de onde Abraão estava até Sodoma, dá em média aí uns 30 ou mais ou menos quilômetros. E eles foram andando. Lembrando que eles estavam em figura humana. Eles não se teletransportaram. Eles foram andando, normalmente, como nós, seres humanos andamos. E eles chegaram lá à noitinha, talvez proposital. E ficaram, encontraram Ló à porta. Ló é um homem justo. Só lembrando que as pessoas andavam antigamente naquelas estradas muito perigosas, tinham muitas feras, ladrões, então eles entravam em alguma cidade, porque na cidade as portas se fechavam e certamente eles correriam menos perigo dentro da cidade. E Ló, quando o viu, veja a atitude de Ló. Logo levantou-se, indo, prostrou-se em terra, no verso 2 disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantai-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Então Ló não sabia que aqueles 2 viajantes eram os anjos de Deus. Ló até então não sabe. Mas os anjos disseram, não, nós vamos passar a noite aqui na praça. E Ló sabia o que iria acontecer. E Ló disse, não, meus senhores, venham para a minha casa, entrem na minha casa, pernoitai, e amanhã vocês vão embora. E o texto diz que Ló instou com eles, que eles não resistiram e foram passar a noite na casa de Ló. E Ló fez um banquete às pressas. Ló
assou pães asmos, né, sem fermento, porque tinha que ser à pressa o fermento. Se colocasse, tinha que esperar para o outro dia até levedar toda a massa. E aí eles colocou aquele pão ali, que o pão sem fermento faz às pressas. E ele precisava de pressa. Mas antes de dormir, diz aí o verso 4, que antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, tanto os moços como os velhos, todo o povo, de todos os lados, e chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Então, eles viram quando Ló levou os homens para dentro de casa, e eles disseram: Ló, traz aqueles homens para fora, porque nós vamos abusar deles. A palavra abusar aqui, na língua original, ela quer dizer: nós vamos conhecê-los. Ou seja, conhecer na Bíblia, nesse sentido, só pode existir entre um homem e uma mulher que se casaram. Ou seja, a ideia dele aqui é o seguinte: trazem esses homens para fora, porque nós vamos abusar deles sexualmente. É isso que eles estão dizendo aqui. Traz para fora esses homens aqui. E Ló, bravamente, o texto diz aqui no verso 6, que Ló saiu, fechou a porta atrás de si. E no verso 7, Ló diz: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Então Ló fechou a porta atrás dele e diz: olha, esses homens estão debaixo da minha proteção. Eu tenho 2 filhas virgens. Eu trago elas aqui fora e dou para vocês. Vocês podem fazer com elas o que quiserem. Alguns dizem que Ló foi insensato em oferecer as suas filhas. A gente não sabe por que Ló fez isso. Mas havia cultura de acolhimento naquele tempo. E uma pessoa que era acolhida na casa do outro, aquele que acolheu, ele tinha toda a responsabilidade de não deixar nenhum mal cair sobre a cabeça dele. Mas o foco do texto não é esse aqui. O que Ló chama esses homens de irmãos. Ele está dizendo: irmãos, não façam isso, essa loucura que vocês querem fazer. Isso não é correto. Então Ló, ele quer ganhar a simpatia daqueles homens, chamando de irmãos. Quer ganhar a confiança deles, para que eles não façam o mal que eles intentam fazer. Mas Ló não conseguiu nada. Aqueles homens disseram assim para Ló, no verso de número 9: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram à porta para arrombar a porta. Eles disseram assim: só esse sujeito veio morar entre nós, só ele é estrangeiro, não faz parte do nosso povo e quer nos julgar. Quer dizer aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. É como se estivesse dizendo: quem é você para apontar os nossos erros, para dizer que nós estamos errados? Já que você fez isso, pois a você, nós vamos fazer pior do que nós vamos fazer com esses 2 homens que estão dentro da sua casa. E aí eles arremessaram. Agora imagina o que eles não iam fazer com Ló e a sua família. E aí eles arremessaram contra Ló para arrombar a porta. Mas aí os anjos vão se revelar para Ló agora através da sua atitude. E eles vão socorrer a Ló. Diz o verso 10. Os homens estenderam a mão primeiro, estenderam a mão. Fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Primeira atitude, eles pegaram Ló
puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. A segunda coisa é que aqueles anjos feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Não sabemos, o texto não diz como é que aqueles anjos cegaram aqueles homens, mas aqui tem algo sobrenatural. Talvez o fulgor, aqueles homens mostraram uma luz tão radiante, que cegaram aqueles homens, eles ficaram cegos. Mas não só cegos, porque, por exemplo, se algum de nós ficar cego aqui, você tem noção onde está a porta. E você sai aí tateando e você vai chegar naquela porta lá, não é isso? Mas o texto diz aqui que eles cansaram de procurar a porta e não acharam. Isso nós chamamos de confusão mental também. Eles não sabiam a direção da porta. Eles não sabiam mais aonde arrumar um lugar para entrar. Então Deus agiu ali soberanamente e milagrosamente para impedir que aqueles homens fizessem mal para Ló. Meus irmãos, vamos aprender algumas poucas lições aqui para a nossa vida. Ló, quando ele se separou de Abraão, ele poderia ir para muitos lugares diferentes. Lá atrás, nós já lemos que o pessoal daquela região era um pessoal imoral, indecente. E o que é que Ló fez quando ele se separou de Abraão? Aquelas campinas encheram os olhos de Ló. E Ló foi armando as suas tendas e foi chegando até Sodoma, até que ele se tornou um morador de Sodoma, um cidadão de Sodoma. E o que está acontecendo aqui, irmãos? Vamos aprender uma lição. Mas na frente nós vamos ver que Ló, ele perdeu tudo que tinha, ele teve que fugir às pressas. Mas o que está acontecendo aqui com Ló nesse momento são as suas escolhas lá do passado. O que ele escolheu. Agora ele vai colher os frutos das suas escolhas lá. Ao se separar de Abraão, ele não precisava ter ido para lá. Abraão não foi. Ele não deveria ter procurado Sodoma. Não era um local para ele criar a família dele, ter filhos ali. Os homens agora estão dizendo, nós vamos fazer pior com você do que a eles. Porque você é um estrangeiro aqui. O que é que a Bíblia ensina? Que o mundo nos odeia. Jesus vai dizer, se vocês querem achar verdadeiro amor, ele vai dizer para os seus discípulos, procurem na igreja, entre vocês, porque o mundo vos odeia. Então as nossas escolhas hoje, elas vão refletir lá na frente. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então no mundo nós não temos amigos. E aqui ficou provado. Abraão intercedeu e perguntou para Deus, se houver 10, ali, foi o último pedido de Abraão, se houver 10, Deus falou, não vou destruir. E Deus não achou naquela região 10 justos. O único que tinha era Ló. Deus não achou em toda aquela região 10 pessoas justas. Ele não achou. Então, aqui está confirmado o pecado daquele povo ali. Qual é o pecado? Homossexualismo. Ou seja, pessoas se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Elas não vão ficar impunes diante de Deus. Pedro, ele vai colocar, se não me engano, Judas também, sei lá, eles vão colocar essas cidades aqui como exemplo de punição de Deus para o mundo hoje. Ou seja, tem gente que diz que essas cidades não eram reais. Isso aqui era um conto de fadas. Jesus, ele falou sobre o que aconteceu aqui. Os apóstolos falaram do que aconteceu aqui. Mas tem muita gente hoje dizendo que isso aqui é um conto de fadas.
Então ficou provado o pecado deles. Segundo lugar, Deus resgata Ló e a sua família, são poupados da ira. Então os anjos, aqui no verso 12, disseram para Ló: retira dessa cidade todos os seus que tem aqui. Eles disseram a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros, teus filhos e tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faze-o sair deste lugar. Então Deus está dizendo, os anjos agora estão dizendo, Ló agora já sabe do que se trata. Tira tudo que é teu daqui. O verso 13 diz, qual é a razão para que Ló deve sair? Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Os anjos são mensageiros de Deus. Eles estão ali para salvar Ló, por causa da oração de Abraão, e para destruir aquelas cidades vizinhas ali. Ele está dizendo porque os pecados dessas pessoas estão clamando por justiça. E Deus, chegou o tempo do acerto de contas, e a cidade será totalmente destruída. E aí Ló correu. Verso 14 diz que Ló saiu e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Agora, ao que eles, a atitude deles. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Eles disseram, Ló, você está brincando conosco, que destruir nada, rapaz. Imagina, tanto tempo que nós vivemos aqui, você vem com essa história agora de que Deus vai destruir, vai nos matar. Meus irmãos, o mundo hoje é diferente daquele lá? Não é não. O Evangelho está aí avisando as pessoas do perigo que eles estão correndo. E eles estão brincando. Mas será que vai ter uma ira mesmo? Vai ter nada, vai terminar tudo em pizza. Um Deus de amor vai mandar essa ira, vai nada. E eles vão achar que nós estamos brincando. Foi assim no tempo de Noé. Achavam que Noé era um louco. Até que veio o dilúvio. Os dois genros de Ló, que estavam para casar com as filhas dele, disseram, zombaram de Ló. Você está brincando, isso não vai acontecer nunca. E aí, Ló se demorava. Imagina a noite. Isso foi, né? Ló não dormiu essa noite. Ninguém dormiu essa noite. Então, até pela manhã, Ló não tinha saído da cidade. Ló estava lá, dentro daquela cidade, e os anjos apertaram por Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o retiraram e o puseram aonde? Fora da cidade. Então, que coisa interessante. Deus está dizendo, saia Ló dessa cidade, porque ela vai ruir. Ela será destruída. E Ló estava fazendo o quê? Não sei o que é que Ló estava fazendo lá. Agora, imagina só o seguinte, irmãos. Tudo que Ló construiu estava ali. Tudo. Riqueza, casa. E agora ele tem que fugir sem nada. Só com a roupa do corpo. Ele tem que sair dali. Aquilo não pertence mais a Ló. Lembra que Jesus diz, olha, quando o cerco chegar sobre Jerusalém, quem estiver no campo, não volte para casa. Quem estiver no eirado, não desça para tirar nada. Não dá tempo. Então saia, fuja. E Ló
não quer sair. Não é assim que acontece hoje também? Muita gente, dificuldade para deixar o mundo, deixar as coisas do mundo, não quer perder nada no mundo, quer aproveitar todo o tempo da sua vida, e é uma dificuldade para sair desse mundo, que está condenado a perecer na ira de Deus. E aí o que é que os anjos fizeram por misericórdia de Deus? Agarraram Ló pelo braço, ele, sua mulher e suas filhas, e jogaram lá fora da cidade. Saiam daí. Meus irmãos, aplicando já essa parte aqui, o nosso tempo está correndo. Deus, ele deu chance de salvação para os 2 genros de Ló. Deu chance. Os anjos falaram assim, tem mais alguém aqui, genro? Vai lá e fala com eles para eles saírem da cidade, porque vai ser destruída. Mas eles gracejaram, zombaram de Deus. Deus deu a chance. Mas eles rejeitaram. Sabe por quê? Porque eles tinham que morrer mesmo ali. Eles não faziam parte daqueles que queriam arrombar a porta de Ló. Não fazia. Certamente não. Mas não era projeto de Deus tirá-los dali. Mesmo que Deus ofereça a salvação, aquele que Deus não quer salvar, ele não virá para ser salvo. E aquele que Deus quer salvar, mesmo resistindo, sem querer sair do mundo, vai chegar uma hora que Deus vai pegar e vai tirar dele, arrancar de lá do mundo, dizer, venha, porque você não vai perecer na minha ira. Mesmo que ele não queira sair. Ou mesmo que ele retarde na sua saída. Deus vai tirar de lá. Se ele for um eleito, um escolhido para salvar. Por misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E então aqueles homens jogaram Ló lá fora. E disseram assim para ele, aqui no verso 17. Livra-te, salva a tua vida. Agora veja quais são as orientações enquanto Ló estiver fugindo. Em primeiro lugar, livra, salva a tua vida. Foge desse lugar. Foge. Saia desse lugar. Segunda coisa. Veja o verso 17 aí. Não olhes para trás. Ou seja, não tenha piedade desse povo. Não esteja agarrado a esse lugar. Porque eles têm o que merecem. Terceira coisa. Foge para o monte. Não pares em toda a campina. Foge para o monte e salva a tua vida em quarto lugar. Ou seja, corra, não olhe para trás e não pare em lugar algum. Não para. Não te detenha no caminho, porque senão você vai morrer. Então Deus está ensinando a Ló aqui como é que ele deve se portar para fugir da ira de Deus. É o mesmo que ele ensina para nós. Aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Ele não pode estar pegado a esse mundo. Ele não pode servir a 2 senhores. De jeito nenhum. Ló deveria saber disso. Ele deveria fugir. É o que Deus ordena para nós hoje. Saia desse mundo perverso. Não estenda a mão de amizade para esse mundo, porque senão você vai perecer também. Então você precisa fugir. E aí o que aconteceu? Ló disse assim: não, meu senhor. Verso 18. Assim não, senhor meu. Eu não posso fugir para o monte. Sabe por quê? Porque eu tenho medo que o mal me alcance. Eu tenho medo. Né? Eu achei mercê diante do Senhor. O Senhor engrandeceu a tua misericórdia e salvou a minha vida. Eu não posso escapar no monte, porque tenho receio que o mal me apanhe e eu morra. Verso 20 ele diz: eis aí uma cidade perto
para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite-me que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, chamou Zoar o nome dela. Então eram 5 cidades que seriam destruídas. Gomorra, Sodoma, uma cidade chamada Admar e outra cidade chamada Zeboim, e essa cidade, que o nome antes era Bera, e agora passou a chamar Zoar, porque Zoar significa pequena, ou pequeno. E Ló está dizendo é pequenininha, talvez ali não possa ter tanto pecador como tinha, né? Então a minha alma vai viver ali, deixa eu fugir para lá para salvar a minha vida. E Deus é tão misericordioso que diz, fuja então para lá. Eu vou poupar a cidade, por amor de você, Ló. E Deus poupou aquela cidade, que deveria ser destruída na ira dele também. Estão captando a mensagem de Deus aqui para a nossa vida? Por que Deus poupou aquela cidade? Mesmo Ló tendo uma visão errada, Ló pensa só na sua vida, em viver ali. Ele não pensa na ira de Deus, na justiça de Deus. E mesmo assim, Deus está dizendo, vai, eu vou salvar aquela cidade por amor de você. E ele foi para lá. Então, quando nós agimos de maneira justa, mesmo sendo falho, Deus vai ter misericórdia de muita gente por causa de nós, por causa do seu povo. Aonde o povo de Deus está, ele é salvo, ele é luz ali, ele preserva aquele lugar. E Deus está dizendo, foge para lá. Então, aqui nós vimos que Deus, misericordiosamente, ele salva Ló da sua ira. E sabe por que Deus salvou Ló? Porque Abraão intercedeu por ele. Depois, no finalzinho, nós vamos ver. E agora vamos para o nosso último ponto. Já chegaram ali, bateu ali as 20 horas, mas nós vamos ser rápidos aqui, tá bom? Mais 5 minutos e a gente termina. Então, Sodoma, Gomorra e mais as 2 cidades são destruídas. Versos 23 a 29. Chegou de fato a hora do juízo de Deus sobre aquela cidade. Saía o sol, diz aqui, sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Era de manhã, saía o sol. Ló passou a noite inteira. Eu fico imaginando a dificuldade de Ló. Naquela noite, na iminência da ira de Deus. E ele fugindo, correndo naquelas campinas. E ele entrou em Zoar quando saía o sol, de manhãzinha. E aí então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E o verso 25 diz que nada escapou. Subverteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Então a ira de Deus foi severa, tremenda. Era fogo, enxofre, sal, era tudo caindo sobre aquele lugar. Hoje, alguma parte ainda tem lá. Mas os estudiosos dizem que o negócio foi tão severo que afundou aquela parte lá e que muito, né, daquela cidade foram cobertos pelo mar. As águas chegaram lá. Mas existe alguma coisa dessa cidade. E o que tem lá é só enxofre e vida nenhuma. Por causa do pecado desses homens. E aí o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás no verso 26 e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló não aguentou. Ela viveu lá. Alguns dizem que Ló, ele chegou lá sem filhos e ele arrumou uma mulher lá em Sodoma. Ela era uma sodomita e casou com ela. Não sabemos se isso é verdade. É para mostrar porque que ela olhou para trás. Mas a lição para nós aqui é que ela descumpriu a ordem do Senhor. Não olhe para trás.
numa atitude de interesse, ou de pena, ou de alguém que não quer deixar aquele lugar e vai a pulso, mas está olhando para trás, dizendo assim, por que eu deixei aquele lugar? E o que aconteceu? Ela foi punida. Ela virou uma estátua de sal. Não sabemos se no caminho, se lá onde ela chegou na cidade, mas o fato é que ela foi punida porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Você já viu ele... Tem um livro do reverendo Hernandes que diz quase salvo, mas totalmente perdido. Meus irmãos, aplicando isso aqui para nós, a ira de Deus, ninguém pode escapar da ira de Deus. A não ser aqueles que Jesus pega pela mão e tira e arranca desse mundo e diz, saia daí. Esses irão escapar. Porque Jesus, com a sua obra, morreu para nos livrar da ira de Deus. Mas aquele que Jesus não segura pela mão, não toma pela mão, certamente ele vai perecer. Ele vai sofrer na ira de Deus. A esposa de Ló estava quase salva. Deus teve misericórdia. Tirou ela. Ela estava caminhando para um lugar de refúgio, aonde a ira de Deus não iria alcançá-la. Mas o que é que ela fez? Ela olhou para trás. Ela colocou a mão no arado e olhou para trás. Isso vai acontecer com muita gente hoje. Tem gente que pessoas que estão na igreja, quase salvos, dando pinta de que estão salvos, mas estão totalmente perdidos. Eles nunca se desligaram do mundo. E no dia da ira eles vão perecer. Tem aparência de salvo, quando estão totalmente perdidos. E não tem como escapar da ira. Depois a gente faz mais uma aplicação, mas vamos o verso final aqui, para os versos finais aqui. Abraão levantou no outro dia de madrugada e foi para o lugar onde estivera a presença de Deus. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. O negócio era terrível. Era uma fumarada. Abraão só via aquela nuvem de fumaça e que representava a ira de Deus naquele local. E nada, consumiu tudo, a erva, as pessoas, os animais, tudo foi consumido. E o verso 29 diz que ao tempo em que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Por que Ló foi salvo? Porque Deus se lembrou de Abraão, da intercessão de Abraão. Deus se lembrou e tirou Ló de lá. Meus irmãos, um justo intercedeu por Ló e Deus o salvou. Hoje nós também temos alguém sentado à direita de Deus, Jesus Cristo, e Ele é o nosso intercessor. Na oração sacerdotal, Jesus, ele disse aos seus discípulos, ele orando ao Pai, aliás, ele disse, Pai, eu não oro só por esses que me destes aqui, mas eu oro por todos aqueles que o Senhor me deu no mundo. E até hoje, Jesus intercede por nós. Ele nos livra da ira vindoura. Ele faz isso. Mas uma aplicação para nós. Abraão era um ser humano que intercedeu pelo seu sobrinho e Deus o salvou. Deus pode atender a nossa voz também, e Ele atende segundo a sua soberana vontade. Quantas pessoas nós não conhecemos que nós gostaríamos, do fundo do nosso coração, que elas estivessem servindo a Deus, mas não estão. Interceda por ela. Eu tenho certeza que Deus, Ele é poderoso
E se ele quiser realizar a obra na vida daquela pessoa, ele vai livrar. Talvez no dia do juízo final, Deus vai dizer para você, está vendo aquela pessoa ali? Ela foi salva porque você orou por ela. A gente sabe que Deus, ele salva porque ele elegeu. Mas Deus está dizendo, eu só salvei ela, só chamei ela no dia que você orou por ela. E nós devemos orar, né? Ore a Deus, entregue a Deus aquele parente, aquele filho, né? Aquele irmão que está vivendo hoje longe, e Deus é poderoso. Lembra que Ló cometeu um erro terrível. Ele foi para aquela cidade que ele já sabia que era corrompida. Assim como muitos que nós conhecemos estão fazendo, saindo da igreja e voltando para o mundo, do qual Deus tirou de lá. E nós devemos orar pela vida deles, para que Deus tenha misericórdia. Então, irmãos, nós aprendemos lições importantes aqui para a nossa vida. Mas finalizamos. Um dia, Deus vai acertar a conta com os pecadores. Vai acertar a conta com os pecadores. E quando esse dia chegar, eu não sei vocês, mas eu falo por mim. Nesse dia, eu estarei refugiado na rocha eterna. E eu acredito que vocês também. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida. E vamos terminar com esse hino, Rocha Eterna, hino de número 136.